Olá, boa noite. Vamos aguardar um pouquinho mais para ver se a gente chega mais alguns dos nossos irmãos, para a gente iniciar a live. Então, boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos. Então, hoje, continuando, hoje é o capítulo 2, do nosso livro. Essa é a live da sexta-feira, que acontece toda sexta-feira, do livro Lírios Colhidos, né? Então, nós iniciamos esse livro há duas semanas, né? Mas tivemos uma pausa aí para a live de Natal. Então, essa é uma live de Lírios Colhidos, que é um livro de psicografia de Irene Pacheco Machado, né? Do Espírito Luiz Sérgio. E neste livro, nós lembramos, né, que lá do início nós tratamos da desencarnação, tratamos da morte. E muito, muito bacana esse tema, porque é um tema que nós precisamos conhecer, não é mesmo? Que nós precisamos cada vez mais saber um pouco mais sobre ele, para que seja uma passagem para nós, uma passagem tranquila, de compreensão, de entendimento, não é mesmo? Então, boa noite mais uma vez, boa noite, Vera, boa noite a todos os irmãos, vamos fazer a nossa prece, né? Senhor Jesus, bondoso e amado Mestre, muito obrigada, Senhor, por estarmos reunidos aqui neste momento, um momento de estudo, nesse dia, Senhor, no último dia do ano de 2021, e que o Senhor possa estar conosco nessa passagem para o ano de 2022, acolhendo a cada um de nós e a cada lar aqui representado. Que o Senhor esteja sempre conosco, que assim seja. Boa noite, Marinalva. Feliz ano novo para você também, né? Hoje é um dia bacana, o último dia do ano que nós vamos estar aí juntos fazendo esse estudo, né? Super bacana aí. A gente está reunido aqui hoje, fazendo aí um momento de prece, um momento de estudo antes do ano findar, né? Para que a gente estejamos fortes para o ano que vem, a gente continuar ainda mais firme nos nossos propósitos aí, de melhora espiritual, né? De melhora no nosso conhecimento. Então, hoje, o capítulo 2 do Lírios Colhidos, né? O título é O Adeus na Estação da Morte. Lembrando que o capítulo 1, né? Nós estudamos lá no capítulo 1, que era Renata, um lírio colhido, uma criança que desencarnou, né? E essa criança, ela foi acolhida, e nesse comecinho desse capítulo agora, ele vai falar nesse capítulo sobre vários desencarnes, que ele atendeu a vários chamados nesse dia. E aí a gente vai ver que o propósito aqui é a gente entender como que acontece, né? Porque nós desencarnamos de várias maneiras diferentes, e como que nós nos comportamos diante desses desencarnes, né? E aprender um pouquinho mais para que a gente melhore cada vez mais o nosso tanto para nós no nosso momento, quanto quando nós estamos presentes no desencarne de algum amigo, ou de algum parente, né? De alguma pessoa amada nossa. E a Renata, ela foi levada, né, para o plano espiritual, foi um lírio colhido, e muito bem acolhida. E ela foi muito bem tratada na colônia, mas ela ainda estava muito ligada aos pais, por causa dos pensamentos dos pais, né, que estavam sofrendo muito, não compreendiam muito bem e sofriam bastante. E ela sentia ainda todo esse sofrimento, ainda muito ligada ao mental,
dos pais. Mas no plano espiritual, Luiz Sérgio foi lá visitá-la, vê-la como é que ela estava, né? E ela estava muito bem acolhida, foi recebida com muito amor, os enfermeiros a tratavam com muito carinho, mas ela ainda chorava muito, e naquele momento ela adormeceu. Aí o Luiz Sérgio fez uma prece por ela, e foi conversar com a enfermeira para saber como ela estava. E, na verdade, a enfermeira era a orientadora também dela, né? Que estava ali cuidando dela, e disse que ela estava ainda muito ligada ao mental dos pais, mas que ela estava bem, que ela ia ficar bem. E aí, meus irmãos, o Luiz Sérgio descobriu que ela ia reencarnar brevemente, logo, logo, e como homem. Aí o Luiz Sérgio falou assim, mas como homem? Por que ela vai reencarnar como homem, né? Porque ela teve uma encarnação tão breve como mulher, por que ela já ia reencarnar como homem? E olha que interessante, o Deleuze, que é o companheiro dele, que é o orientador desse trabalho que eles estão fazendo, né? Falou assim que era porque ela, os pais dela esperavam muito uma filha mulher, mais uma menina. Mas o plano dela, o plano daquele espírito era reencarnar como um homem. Olha só os nossos pensamentos, como nós, depois de encarnados, mudamos as coisas que a gente, por causa de sentimentos, às vezes sentimentos bobos, né, que a gente tem. Eles queriam muito ter uma menina. E aí, assim foi feito para que ela aquele espírito fosse recebido com muito amor, porque ela precisava também daquele amor para ela reconstruir o espírito dela, lembra? Que no primeiro capítulo falou. E ela foi muito bem recebida pelos pais como menina. E aí, depois dessa situação, os pais aceitariam melhor o espírito homem que ela deveria nascer, né? O reencarne dela deveria ser no corpo masculino, e assim ia terminar de iniciar ali, né, na verdade, a sua evolução, continuar a sua evolução enquanto espírito, mas a programação era que fosse um homem. Olha que interessante. Então, isso serve para a gente analisar, na maioria das vezes, os nossos comportamentos como encarnados, né? Muitas vezes a gente tem bobagens na cabeça, né? Besteiras, porque, eu quero uma menina porque a menina, ela é mais quietinha, ela é mais tranquila, ela é mais próxima dos pais. O menino, ele é muito travesso, ele é muito... Vocês já perceberam isso? Que tem muitas pessoas que têm esses pensamentos? Então, nós temos que eliminar essas coisas, porque nós atrapalhamos o nascimento do espírito que está por vir, né? E que nós devemos receber com muito amor e carinho, independente aí do sexo em que ele venha, né? Em que ele tenha. Depois disso, ele segue para um chamado em uma colônia. Era uma senhora, Sheila, que devia ter uns 45 anos mais ou menos, em que ela havia já desencarnado por um tempo, mas ela não aceitava o desencarne, ela queria voltar para ficar lá junto dos familiares dela. Aí vejam só, eles foram, conversaram com ela, e mesmo assim ela falava que ela não queria ficar ali, que ela tinha que ficar próximo da família dela, porque a família dela precisava dela, isso eram os pensamentos dela e a forma como ela sentia, e que ela não queria ficar ali. Aí o Deleuze falou assim, então vamos. Então nós vamos lá levar você lá na sua família. E aí ela foi, ela deu despedida lá do pessoal que estava cuidando dela, né, na colônia, e foi até a família dela. E o Luiz Sérgio olhou para o Deleuze assim e falou, mas você tá louco? Como é que vai levar ela para lá, né? Por quê? Porque quando a gente desencarna, a gente tem que entender que a vida dos encarnados continua, né? Que a vida deles, eles têm que viver a vida deles independente de nós. Nós podemos ajudar se nós estivermos prontos para entender isso, que não podemos influenciar, né? Que não podemos ter
tomar partido, né, daquela família que nós deixamos. Porque primeiro nós temos que lembrar que todos nós somos primeiros filhos de Deus, né? Depois nós somos irmãos, pai, mãe, né? Dependendo aí de onde nós nascemos. E aí, enfim, eles vão até a família dela, e quando chega lá, as filhas, por causa da presença dela, as filhas lembram dela e começam a conversar. O pai está com uma namorada, e ela chega e ela não gosta de ver aquilo, né? Se sente triste em ver aquilo. E as filhas, na hora que vai conversar com a outra, diz: ai, deixa a velha em paz, e usa essa expressão. Ela se sente magoada porque a filha usou essa expressão velha, e ela diz assim pro Luiz Sérgio: velha eu? Por quê? Olha só, ela já se incomodando na primeira visita que foi fazer a família. E aí ela falou para o Luiz Sérgio: mas eu preciso ficar aqui porque minha filha precisa de mim, da minha ajuda para passar no vestibular. Olha só o pensamento dela. E aí o Luiz Sérgio virou para ela e falou assim: a senhora tem curso superior? Ela falou: não. Aí ele falou assim: então como que a senhora quer ajudar ela no vestibular? Aí ela falou: mas os espíritos quando morrem não sabem tudo? Ele falou: não, você sabe a mesma coisa que você sabia antes. Então, aí ali ela já deu uma murchadinha que ela viu que não era como ela estava pensando. Aí, quando ela se aproximou do marido, o marido estava com essa namorada, e virou para a namorada e falou assim que foi que tinha sido a ex-mulher dele, né, a viúva dele, que tinha trazido essa namorada para ele, porque eles se davam muito bem. Aí ela se sentiu muito ofendida, muito triste, né? E virou para o Luiz Sérgio, para o Deleuze, e falou assim: não, me leva de volta, eu tenho que ir embora. Olha só a compreensão. Então, meus irmãos, o que nos mostra isso aqui? Que nós não estamos preparados num primeiro momento, para desencarnar e já voltar a cuidar dos nossos, não. Não estamos. Nós primeiros temos que cuidar de nós, nos fortalecer lá no plano espiritual, continuar em prece, tentar cada vez mais ficar melhor, né? Para que a gente possa dar alguma ajuda aos nossos entes encarnados. Não sei se vocês assistiram André Luiz, né? No Nosso Lar, que quando ele retorna a primeira volta dele, né, até a família, ele fica também muito chateado, né, porque a esposa dele casou de novo, os filhos, uma filha só lembrava bem dele, as outras não lembravam muito dele naquele momento, então ele também ficou muito chateado. Mas depois ele, à medida que ele vai estudando, que ele vai se encorajando, que ele vai melhorando, compreendendo melhor as coisas, percebendo que ele precisa deixar os entes queridos dele livres para continuar a vida deles e a missão deles aqui, e que ele precisa interceder através de prece somente, ou que ele precisa se fortalecer cada vez mais, né, compreender, trazer conhecimento para que ele possa ajudar. Mas nós somos ainda muito... temos pouca bondade, ainda somos muito ciumentos, muito egoístas, então não estamos preparados para voltar e ficar aqui assistindo. Na verdade, nós vamos atrapalhar, porque você vai querer interferir numa escolha que o seu filho ou a sua filha vai fazer, você vai querer interferir no que o marido está fazendo, ou que uma amiga sua resolveu fazer. Então, assim, não estamos preparados. Então, essa parte desse texto, né, desse capítulo, é para a gente compreender que a vida dos encarnados precisa continuar, e que nós, se formos nós os desencarnados, ou se algum ente querido nosso desencarna, nós devemos deixar ele prosseguir a vida dele, tentando ser fortes, tentando passar positividade, mesmo que seja um desencarne difícil. Olha só o próximo. O próximo, eles recebem um chamado
no momento em que aconteceu um acidente de trânsito, e que são várias pessoas envolvidas nesse acidente. E aí são vários também desencarnando ao mesmo tempo. Aí nesse momento aqui, os espíritos, né, estão lá em volta, inclusive ele e a turma que está com ele, ajudando no desenlace de alguns. Porque alguns que estão desencarnando, eles vão ajudando, vão fazendo prece, vão tentando mostrar para o espírito porque que está desorientado, vão orientando esses espíritos. Então, assim, eles estão ali em pleno trabalho, né? E nesse mesmo momento em que a espiritualidade está ali, ajudando a todos que estão ali nesse momento trágico, né, difícil da vida deles, um desencarne mais difícil do que os outros que a gente viu até agora, né? E aí existem os encarnados que estão em volta, sabe, fazendo o quê? Saqueando tudo dentro do carro daqueles feridos que estão ali. E gente preso nas ferragens, e eles pegando mala, pegando apetrechos pessoais, e olha para vocês verem o quanto nós ainda estamos, assim, extremamente longe de uma moralidade, sabe? De realmente sermos caridosos, de realmente sermos amorosos, de respeitarmos as situações dos nossos irmãos. Então, esses encarnados estão ali, né, saqueando o local, e enquanto os espíritos estão trabalhando, e eles passam ali horas e horas ajudando no desenlace. E ele diz assim, ó, porque ele percebe, Luiz Sérgio percebe que no momento do desencarne tem uns espíritos que já estão fora do corpo, né, que já saíram, né, já fizeram ali o desligamento do corpo, e o perispírito já está fora do corpo, e o corpo ainda tem animação de algum modo, sabe? Ainda tem algum batimento cardíaco, alguma coisa ainda acontece. E aí ele fala, mas o espírito, não é ele quem controla a matéria? Como se fosse assim, de imediato, se o espírito faz o desenlace, o corpo já para de funcionar? E olha a surpresa do Luiz Sérgio, que não, que o desenlace acontece realmente, mas a energia dentro daquele corpo ainda está ali. E aí acontece de alguns minutos ainda ter ali aquele funcionamento, mas o espírito às vezes não está ali mais. Olha, a gente observa isso, né, em alguns casos que a gente acompanha, né, de pessoas próximas a nós que desencarnam, e que a gente vê que isso acontece, né. Então, isso é muito bom para o nosso conhecimento, para a gente compreender que o nosso corpo, realmente quem coordena é o espírito, mas que no momento do desencarne, o corpo ainda está cheio das nossas energias, a energia não se esvai de uma hora para outra, ela demora um pouquinho, e vai sendo, o próprio desligamento é feito de maneira bem devagar, não é nada muito brusco, não. Dentre esses aqui, tem um jovem que está preso nas ferragens, e o Luiz Sérgio vai lá, mas o companheiro dele ajudar, né, ajudar esse espírito. E esse jovem, eles conseguem, né, fazer o desenlace ali, ajudar ele no desenlace, porque realmente ele não tinha condições de continuar encarnado, e aí está acontecendo e eles estão auxiliando. Esse jovem vê eles e se assusta, porque mesmo depois de desencarnado, primeiro pela falta de compreensão, né, e segundo pela forma como os espíritos estão vestidos. Na hora eles até brincam, porque eles falam, eu acho que é o jeito que a gente está vestido, porque ele ficou muito assustado, porque eles estão assustados com uma roupa, eles estão vestidos com uma roupa própria, para aquela ajuda que eles estavam prestando ali. E aí eles se assustam achando, o garoto se assusta achando que eles são extraterrestres, alguma coisa assim.
Então, na desorientação ali do jovem, né? O jovem tem uns pensamentos estranhos, mas mesmo assim eles auxiliam como pode o jovem, né? Porque, como diz aqui, nós desencarnamos e o nosso desenlace é de maneira muito diferente a cada um de nós. Cada um é diferente. Mas é como se o corpo, nosso corpo, ele fala que nesse momento, o corpo do garoto, é como se fosse uma casa apagando as luzes, uma por uma de cada cômodo, de forma devagar, até que faz o completo, é, é, que fica apagam todas as luzes da casa. Assim ele explica que é cada centro dos nossos chakras, né, e dos nossos sistemas, né, do nosso corpo, vão se desligando aos poucos, apagando a luzinha ali até acontecer realmente o desencarne. Olha que interessante, né? Mesmo sendo um momento trágico, né? Então não é de repente, não acontece bruscamente. E um corpo, ele diz assim, ó, que cada um de nós separa de seus corpos de maneira diferente e que um corpo debilitado necessita receber fluidos de um que está bem. Então, naquele momento ali, eles que estão ali como espíritos estão passando para ele, né, é, é, a energia que ele necessita para fazer aquele desligamento. Ou seja, todos nós precisamos disso. Aí ele até fala sobre o passe, porque, numa casa espírita, então, os passistas, se eles não estão bem, então eles não podem dar o passe e ajudar um corpo debilitado? Aí o orientador dele diz assim, que se o passista, porque nós aqui na Terra somos todos cheios de problemas, né? Todos nós temos dificuldades, todos nós temos problemas nas nossas famílias, problemas pessoais, todos nós. Mas se nós sabemos, no momento do trabalho, direcionar o nosso pensamento, esquecer tudo aquilo, e no momento do passe, os passistas esquecer e realmente quiser fazer aquela doação, acontece. Então, o corpo, o nosso corpo, como ele diz aqui, que o corpo saudável ajuda um corpo debilitado, né? Que os fluidos de um corpo saudável ajudam os fluidos de um corpo debilitado. Então, qualquer um de nós, se nós concentramos o nosso pensamento e nós desejamos fazer aquilo, nós podemos, em oração e em prece, doar os nossos fluidos para irmãos que estejam adoentados ao nosso lado, ou no desencarne, no momento do desencarne ao nosso lado, independente se nós somos pessoas totalmente equilibradas ou não. Porque, na verdade, ninguém aqui é totalmente equilibrado, né? Senão não precisávamos estar aqui no mundo de provas e de expiações. O que nós fazemos é compartilhar, é aprender a compartilhar as nossas boas energias, né? E a compreender o que gera más energias e que atrapalha tanto o nosso crescimento como o crescimento de um irmão, ou uma ajuda, uma cura próxima de nós. Tudo vai depender do nosso querer, do nosso desenvolvimento, da nossa força de vontade com o objetivo, né? O objetivo do bem. Então, aí, meus irmãos, todos nós, ele diz aqui que eu achei isso aqui importante. O espírito é divino, mesmo sem compreensão, que é o que acontece com o garoto, que ele não compreende o que está acontecendo com ele naquele momento, é socorrido por mãos amigas. Viu? Então, todos nós, independente da nossa situação, né? Se nós compreendemos ou não aquele momento, né, do desencarne, nós vamos ser socorridos porque somos espíritos divinos, somos filhos de Deus, todos nós merecemos e Deus não vai deixar nenhum de nós desamparado. Isso é um alento, né?
um alento para qualquer que seja um desencarne próximo de nós, ou o nosso próprio desencarne. Mas ele diz, ao mesmo tempo, a necessidade que nós temos de afastar a ideia ruim da morte e de compreender o que ela é, desapegar daquilo que nós estamos aqui enquanto encarnados, para que a gente possa fazer isso de uma maneira mais tranquila, e lembrar que nós nascemos para o plano espiritual novamente, que lá é a nossa casa, que nós estamos voltando para casa, né? Então é muito importante esse estudo para que a gente compreenda tudo isso. Depois disso, eles seguem para uma capela onde estava sendo velado um dos acidentados daquele acidente que eles estavam lá, passaram várias horas ajudando. Aí eles seguem para essa capela. Aí, mais uma vez, eu lembro vocês que isso aqui é para a gente analisar o nosso comportamento, a nossa compreensão sobre a morte e como nós reagimos nessas situações. Olha só. Está sendo velado, né, o corpo de um dos acidentados. Aí lá está a viúva, né, a viúva chorando baixinho, um momento diz que está muito triste o momento, né, e que os amigos vão chegando, né, os amigos vão chegando, os parentes vão chegando, e aí começa a dor do espírito desencarnado. Porque ali naquele momento começam a ficar falando da vida dele. E ele desencarnou, ele estava junto com uma amante dele e um filho que ele tinha com essa amante. Então, assim, no velório, todos ficavam comentando a situação e ninguém lembrava de orar por ele, pelo espírito dele, e ele se sentia muito mal com aquilo. Então, meus irmãos, o que isso aqui prova para nós, né? Que nós não podemos julgar, né? Independente do que acontece, o nosso comportamento tem que ser um comportamento de recepcionar ou de transmitir o máximo de amor que a gente pode naquele momento. Se não podemos transmitir com palavras, que a gente fique em silêncio e façamos uma prece, independente de quem é a pessoa que desencarnou, o que ela fez durante a vida dela, ou o comportamento de um ou de outro, sabe? Porque tem gente que vai em velório só para ficar olhando como que os outros se comportam e depois ficar fazendo comentário. Então, é um chamado mesmo para que a gente compreenda que é um momento que nós precisamos passar o máximo de tranquilidade possível, e se não somos capazes disso, é melhor que não estejamos lá naquele momento. Que depois façamos uma visita para a viúva ou para a família, né? Porque tem gente que, por exemplo, não gosta de ir em velório e faz uma prece em casa e faz visita depois. Mas é importante que no dia, naquele momento, a gente saiba como se comportar, a gente saiba que todos nós somos espíritos devedores, todos. Independentes da situação, nós não podemos julgar o que está acontecendo e nem ficar ali fofocando, ou de graça, né, ou fazendo gracinhas, né, enquanto tem pessoas ali sofrendo realmente bastante, né. Aí, o Luiz Sérgio pergunta para ele, como que é que devemos, então, nos comportar num velório? Como que deveria ser? E aí, ele diz para ele assim, que o correto seria ter músicas ambientes para que, enquanto, para que tudo aquilo corra com maior tranquilidade, que todos tenham mais, consigam se elevar um pouco mais a vibração, que seja feita preces, né, de tempos em tempos, tanto pelo desencarnado como pela família que ficou. Se você, e não se demorar muito tempo, a não ser que você seja muito próximo da família e que vai ali realmente ajudar. Se não, façamos a nossa prece, o nosso momento ali de ajuda, né? E sigamos em frente, porque ficar ali para atrapalhar não é bacana, né? Com as energias ruins, com pensamentos ruins. E o
o Luiz Sérgio termina o capítulo, depois de tudo isso que ele visitou e que ele trabalhou naquela noite, né? Ele termina o trabalho com uma prece. Todos eles terminam o trabalho com uma prece. Olha que bacana, né? Mas vocês conseguiram perceber o quanto nesse capítulo tivemos vários desencarnes diferentes, né? Mas que a gente tem que perceber o quanto nós nos comportamos de forma equivocada e o quanto nós poderíamos ajudar mais, né? Estando ali presente num momento de desencarne ou nos se for nós mesmos desencarnando. Então, esse é o nosso intuito aqui, né, desse livro. E esse capítulo foi bem bacana porque mostrou isso para nós, né? Como que nós podemos ainda melhorar. Então, eu agradeço muito, né? Obrigada a todos, a Marisa aí que entrou também. Hoje um dia aí de transição aí do nosso ano. Que Jesus possa estar conosco. Desejo a todos vocês um feliz ano novo e que nós possamos continuar, né? No ano que vem, firmes e fortes. A Marisa diz assim, ó, que este livro de Luiz Sérgio, psicografado por Irene, em 1987, elucida-nos quanto acarreta maneira de deixar o plano físico, isso mesmo sendo espíritos tão endividados como nós somos, para que possamos ter um desprendimento mais tranquilo. Exatamente isso, Marisa. Esse livro fala exatamente sobre desencarne, né, para que a gente compreenda melhor esse momento da morte, né, esse momento do nosso renascimento para o plano espiritual, nossa volta para casa, para que a gente possa, como espírito devedores que somos, ter uma melhor passagem e também poder ajudar aí os nossos irmãos também que passam por essa situação, né? Porque todos nós vamos passar. Nos fortalecer para ter um desenlace aí mais tranquilo, mais calmo, e também como nós devemos nos comportar depois desse desenlace, né? Que devemos permitir que os nossos entes queridos que ficaram no planeta vivam a vida deles e que nós continuemos a nossa no plano espiritual, né? Então, muito obrigada, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos fazer a nossa prece final. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por esses momentos. Que o Senhor possa abençoar a cada lar representado aqui, iluminados neste dia de hoje, numa etapa que se encerra, de mais um ano que se encerra, e mais um ano que se inicia com grandes oportunidades que nós podemos aproveitar. Que o Senhor esteja sempre conosco, abençoando a cada um de nós, nos dando coragem e firmeza para o nosso caminho aqui na Terra. Que o Senhor esteja sempre conosco, que assim seja. Então é isso, gente. Muita paz. Feliz ano novo para todos vocês. Um beijo e até a nossa próxima sexta-feira, tá bom? Tchau, tchau.